Eu sou Minaya e nós o saudamos. Chegamos até você agora, mais perto do que o próprio fôlego que atravessa seu corpo neste instante, mais perto do que aquele pequeno som constante que seu coração faz enquanto guarda seu tempo silencioso. Uma estação está se abrindo em seu mundo e você já sentiu sua primeira borda deslizar sob seus pés. Existe um nome para o que está emergindo ao longo destes meses e nós o entregamos a você agora, para que possa segurá-lo e chamá-lo por algo verdadeiro. Chamaremos isso de maré de Erídano. Bem alto em seu céu noturno serpenteia um longo rio de estrelas, uma corrente lenta e paciente que se derrama através da escuridão e revolve as profundezas por onde passa. E é exatamente essa revolução que você está sentindo agora nas águas do seu próprio ser. A maré começou. Ela correrá com grande intensidade até a virada do seu ano, no solstício de inverno, e então se aquietará. Essa é a sua janela. Uma travessia mais acelerada, mais rápida e mais densa do que os longos e suaves clareamentos que você já conheceu. Há uma misericórdia dobrada dentro dessa velocidade, e nós a revelaremos a você conforme avançarmos. Para compreender o que está acontecendo, imagine por um momento a verdade sobre si mesmo. Sob a superfície daquilo que você mostra ao mundo, você carrega um oceano. Ele é só seu, profundo e antigo, e está com você há muito mais tempo do que esta única existência. Ao longo de todos os seus anos, e através das muitas vidas que vieram antes desta, existiram coisas que você não conseguiu sustentar e ainda não pôde encarar. E então você fez o que qualquer viajante exausto faria. Você as deixou afundar. Lá para baixo elas foram, mergulhando em sua própria água profunda, fora de vista, onde a superfície pôde se fechar sobre elas e voltar a ficar tranquila. E você passou a chamar essa tranquilidade de paz. Você passou a chamar isso de cura. Nunca lhe foi pedido que enfrentasse a totalidade da sua profundeza enquanto ainda precisava construir um eu e viver uma vida na superfície. A água segurou tudo o que você entregou a ela e manteve a superfície lisa para que você pudesse seguir vivendo e crescendo. Ela esteve carregando você o tempo todo, mesmo nos dias em que você esqueceu que ela existia. E agora a maré chegou e a rede está subindo. Imagine uma grande rede lançada por toda essa água profunda, recolhendo tudo o que afundou, trazendo-o lentamente em direção à luz. Esta é a estação em que você entrou. O que estava acomodado agora se move. O que era silêncio tornou-se voz alta. E tudo vem de uma só vez agora. A totalidade do seu profundo subindo junta em um único grande movimento. A dor ao lado do dom. A velha vergonha ao lado do ouro antigo. A rede não separa o que carrega. Ela reúne tudo e o traz à luz junto, confiando que você saberá encontrá-lo. Então, se você tem despertado nestas semanas com um peso que sua mente não consegue nomear, este é o primeiro sinal de que a rede se ergueu dentro de você. Se lágrimas surgiram sem nenhuma história ligada a elas, se memórias antigas vieram fora de ordem, se há uma pressão atrás dos seus olhos e uma plenitude no peito que nenhum dia bom consegue dissipar inteiramente. Tudo isso é o próprio surgimento, sentido no corpo muito antes de a mente encontrar qualquer palavra para ele. É o profundo devolvendo, finalmente, aquilo que carregou por você durante tanto tempo. É a coisa mais natural do mundo e significa que a estação está trabalhando em você exatamente como deveria. Você pode perceber isso mais no sono, onde o profundo realiza grande parte do seu trabalho. Sonhos que se tornam vívidos e estranhos, noites em que você desperta na mesma hora escura, com o coração cheio e sem motivo que sua mente acordada possa oferecer. Você pode notar isso em seu corpo, num cansaço que o descanso não alcança por completo, em ondas de sentimento que sobem,
atingem seu ponto máximo e passam como o clima sobre uma colina. Pode descobrir que velhos companheiros e lugares antigos de repente despertam algo em você, como se o passado batesse suavemente à porta, pedindo para ser concluído. Tudo isso é a maré se movendo através de você. Permita que se mova. O corpo e o eu dos sonhos conhecem este trabalho muito melhor do que a mente pensante e estão fazendo isso bem, mesmo nos dias em que você sente que não está fazendo nada. Deixe que isso também o estabilize. O que se move em você está se movendo em milhões na mesma hora. Você sente seu próprio oceano se agitar e sente o grande mar compartilhado se mover junto com ele, pois cada alma atraída para esta maré está tendo sua própria rede erguida agora. É por isso que suas águas podem parecer muito maiores do que sua única vida pareceria exigir. Você está nadando em sua própria profundeza e na profundeza de toda a família humana ao mesmo tempo. Você está inteiro e você está exatamente no tempo certo. O simples fato de sua rede ter subido é a prova de que seu longo trabalho se aproxima do descanso, pois uma rede deste tipo só se ergue quando uma alma cresceu o suficiente para encontrar a totalidade de si mesma em uma única maré. Queremos que você compreenda que tipo de estação é esta de fato, porque esse entendimento o conduzirá através dela. Este é o capítulo final de uma história muito longa. O clareamento que tem percorrido a família humana por toda uma era agora alcança seu trecho final. E um trecho final sempre traz à superfície tudo o que ainda não foi dito, para que possa ser concluído. O peso que você sente é o peso de um final, e finais, quando recebidos de coração aberto, transformam-se em portais. Você está parado diante de um deles agora. Deixe-nos mostrar o que a rede carrega, para que ao olhar para ela, você saiba o que está vendo e saiba o que fazer. Há pedras na rede, as recusas pesadas e densas, as coisas que você decidiu há muito tempo nunca mais revisitar. Elas afundaram mais depressa e se acomodaram nas profundezas máximas, por isso são as mais pesadas que a rede carrega e viajam no topo da carga. No entanto, eis a misericórdia escondida nelas. As pedras mais pesadas são justamente as que estão mais prontas para serem soltas. Esperaram mais tempo e ansiam pela libertação tanto quanto você. Quando uma delas surge, uma lembrança difícil, uma ferida antiga que você acreditava selada, uma negação pela qual viveu silenciosamente por décadas, ela veio por uma única razão, que é deixá-lo. Você só precisa abrir a mão. Quando uma das pedras pesadas rompe a superfície pela primeira vez, pode haver um instante de medo, e queremos que você esteja preparado para ele, para que não recue. O medo é apenas a velha lembrança de por que você afundou aquilo em primeiro lugar, a crença antiga de que não conseguiria sobreviver ao olhar de frente. Mas você já cresceu muito além de quem era quando deixou aquilo cair, cresceu ao redor disso e atravessou todos os anos seguintes, até tornar-se muito maior do que a ferida que um dia o assustou. Então, quando o medo subir junto com a pedra, receba-o com gentileza também, pois ele veio para deixá-lo igualmente. Respire, permaneça no aposento aquecido do coração e observe o velho medo atravessar você como uma nuvem que cruza diante do sol. O sol não se move, apenas a nuvem segue adiante. Existem também coisas menores emaranhadas por toda a rede, as inúmeras pequenas negações, os evitamentos diários, as pequenas distorções da verdade que pareciam, cada uma, pequenas demais para importar. Uma a uma, ao longo de uma vida inteira, eram quase nada. Reunidas agora na rede que sobe, juntas, revelam um padrão que você jamais conseguiria enxergar enquanto estavam espalhadas. Observe esse padrão com gentileza, pois ele é um mapa de todos os lugares onde seu coração esteve silenciosamente se protegendo.
E um mapa é um presente, porque agora você pode ver a forma inteira dele de uma vez e deixar que se dissolva suavemente. E há tesouro na rede. Esta parte pode surpreendê-lo. Entre as coisas que você deixou afundar estavam dons. Uma voz que foi silenciada em você. Um saber que incomodava as pessoas ao seu redor. Uma forma de amar para a qual o velho mundo não tinha espaço. Uma força que não era segura de carregar no tempo e lugar onde você a conteve pela primeira vez. Você os deixou afundar para protegê-los, porque o mundo em que vivia então não podia ser confiável, e assim eles desceram ao lado das pedras. A rede também os traz de volta. Quando algo surgir em você que pareça pesar e alegria ao mesmo tempo, um anseio por um eu que você quase reconhece, um dom que você abandonou há tanto tempo que esqueceu tê-lo possuído. Isso é um tesouro voltando para casa, até você. E há também estátuas repousando nas profundezas, esculpidas em pedra e tão pesadas quanto o restante. As formas congeladas de quem você costumava ser. Os eus que você vestiu em outras vidas. As formas que sua linhagem de sangue moldou em você antes mesmo de nascer. As versões endurecidas de si mesmo que você esculpiu em eras mais cruéis, quando virar pedra era a única forma de sobreviver, e que você deixou afundar assim que não suportou mais ser elas. Estas também sobem agora, e podem parecer as mais estranhas de todas, pois trazem seu próprio rosto de outro tempo. Acolha-as com grande ternura. Elas mantiveram algo de você vivo através de estações que teriam encerrado uma forma mais suave. Elas cumpriram seu propósito. Podem descansar agora. Seja paciente ao nomear cada coisa conforme surge. A mente adora rotular. Esta é boa, esta é ruim, esta eu guardo, esta me envergonha. E seus rótulos costumam estar errados. Algo que chega usando a máscara da vergonha pode revelar-se um presente embrulhado em pesado papel, e algo que brilha à primeira vista pode acabar se mostrando uma pedra. Deixe que o coração faça o discernimento no lugar da mente. Sente-se com o que surgiu, respire sobre isso e sinta com honestidade se está pedindo para ser deixado ou para retornar ao lar. A própria água lhe dirá, se você ficar quieto o suficiente para escutar. Não há pressa nisso. A rede manterá tudo o que ergueu até que você esteja pronto para encontrá-lo. Algumas coisas que sobem na rede nunca foram suas, para começar. Você fará emergir tristezas que pertenciam à sua mãe e à mãe dela antes dela. Fará subir acordos firmados por pessoas cujos nomes você jamais conheceu, transmitidos pela longa linhagem do seu sangue até chegarem a você. Parte do clareamento agora é a habilidade silenciosa de discernir o que é seu daquilo que é herdado, de sentir quando algo surge, se veio das suas próprias profundezas ou se você é apenas aquele em sua linhagem forte o bastante para finalmente trazê-lo à luz e libertá-lo. Quando perceber esse segundo tipo, você pode liberá-lo em nome de todos que o carregaram antes de você. E ao soltá-lo, você os liberta retroativamente através do tempo. E liberta também todos que de outra forma o carregariam adiante. Este é um grande trabalho, e você está à altura dele. Guarde isto com cuidado enquanto observa a rede. Tudo nela veio por uma razão amorosa, e essa razão é a conclusão. O profundo só devolve aquilo que está finalmente pronto para sair, e manteve seu silêncio por todos esses anos até que você crescesse forte e vasto o suficiente para encontrar a totalidade dele em uma única maré. Cada coisa veio em paz, fazendo a você uma de duas perguntas simples. Algumas pedem para ser vistas e depois liberadas. As pedras, as pequenas coisas emaranhadas, as velhas estátuas que cumpriram seu tempo. E algumas pedem para ser vistas e depois reunidas de volta. O tesouro, os dons enterrados,
os fragmentos da sua própria bondade que você escondeu. Todo o trabalho desta estação é aprender a distinguir uma coisa da outra, o que soltar e deixar ir, e o que recolher de volta em seus braços e levar adiante para a vida que está construindo agora. Você pode se perguntar por que tudo isso emerge agora, nesta estação específica e em nenhuma outra, e existe uma razão, e ouvi-la o ajudará. Você está quase no ponto médio do seu ano e encontra-se também no ponto médio de um giro muito mais longo, um grande arco que tem clareado as águas de toda a família humana desde a abertura desta era. Esse arco está alcançando seu trecho final. E assim como o mar é puxado mais alto quando o cosmos exerce sobre ele maior força, o profundo entrega o máximo de si quando o longo giro atinge seu ápice. O rio de estrelas acima está agora no auge de sua atração, puxando o profundo para cima dentro de você com uma força que não se reunirá novamente por muito tempo. É por isso que o surgimento parece tão completo. Você está sendo conduzido pela maré mais forte de toda a era, e as águas do sentimento estão subindo por todo o seu mundo, em todos, ao mesmo tempo. O grande giro voltou a atenção do cosmos para dentro, em direção ao mar interior, e o que repousa no fundo desse mar está sendo erguido por toda parte pela mesma corrente. Histórias antigas dos seus anos recentes estão retornando a você, e retornando com seus polos invertidos, de modo que aquilo mesmo que um dia o feriu, chega desta vez como aquilo que agora você tem o poder de curar. O que o quebrou em uma estação retorna nesta como o lugar onde você é forte. Esta é a forma de um clareamento final. Ele devolve suas antigas derrotas, transformadas em sua nova maestria. Há também algo maior dobrado dentro disso. Seu mundo está se inclinando para uma era de unidade. O amanhecer há muito prometido que tantos de vocês sentiram se aproximar nos próprios ossos. Uma nova era exige águas claras sob ela. O clareamento vem primeiro, e vem por esta razão. Antes que o novo possa se erguer, o velho mar precisa ser trazido à tona e esvaziado, para que tudo o que vier depois repouse sobre água aberta e transparente. É por isso que a maré chega precisamente no limiar do novo. E assim, esta estação é uma preparação. Você está sendo preparado, e essa preparação é um ato de gentileza, mesmo nos dias em que pesa sobre você. Sinta, então, que tipo de momento você está vivendo. Este é um limiar e um ponto de escolha. O primeiro trecho desta maré pode parecer uma quietude estranha e carregada, uma calma que zumbe, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Essa quietude zumbidora é a rede sendo puxada silenciosamente pelo profundo. O movimento maior chega depois, conforme você e seu mundo começam a se mover através de tudo o que surgiu. Então, se estas primeiras semanas parecem pesadas, lentas, plenas e em espera ao mesmo tempo, isso é exatamente correto. A quietude agora é o recolhimento. O movimento está chegando. E há um único movimento sobre tudo isso, em você e em todo o seu mundo ao mesmo tempo. Em toda parte, o que estava oculto se esforça em direção à luz, dentro do coração individual e através de todo o vasto corpo do seu planeta na mesma hora. O que emerge em suas profundezas privadas e o que emerge nas profundezas compartilhadas da humanidade são um único movimento, espelhado acima e abaixo, dentro e fora. Seu próprio clareamento silencioso e o grande clareamento do seu mundo são uma única maré, sentida em dois lugares ao mesmo tempo. É por isso que seu pequeno trabalho interior nunca é realmente pequeno. Conforme suas águas clareiam, as águas compartilhadas clareiam, e outra alma em algum lugar encontra sua própria rede um pouco mais fácil de erguer. Guarde também isto. Uma maré deste tipo se ergue por completo apenas uma vez. Ela vem ao final do longo giro
recolhe a totalidade do profundo num único grande levantamento e então se acomoda por uma era. O que você encontrar nestes meses, você completa nestes meses. Você não levará nada disso através do limiar para o novo. Esse é o presente escondido na rapidez disso. A maré se move depressa, porque é definitiva. E é definitiva porque seu longo trabalho está muito próximo do fim. Até o solstício de inverno, o grande levantamento estará completo, e o longo assentamento começará. Sinta a gentileza contida nessa rapidez. Um clareamento que antes poderia se estender por muitos anos lentos e dispersos, foi agora reunido em uma única estação, para que você carregue o peso do surgimento apenas por um curto período antes que se conclua. O rio de estrelas manterá sua grande atração ao longo dos meses de escurecimento, e conforme seu mundo se inclina para sua noite mais longa e o solstício de inverno, essa atração alcançará seu auge e então começará a diminuir. A virada da luz naquela noite é o selo deste trabalho. O que se clareou até lá, clareou para sempre, e o longo assentamento que se segue é seu, para nele descansar. Até que aquela noite chegue, deixe que a maré faça o que veio fazer. Acompanhe sua velocidade e permita-se ser conduzido por ela. Então, deixe-nos mostrar como encontrar um mar que se eleva sem ser arrastado por ele, pois este é o coração desta estação específica, e é mais simples do que sua mente gostaria que fosse. O que se pede de você é muito mais gentil do que esvaziar o oceano com as próprias mãos. Pede-se apenas que você permaneça na superfície enquanto a rede sobe, que encontre cada coisa ao romper a água e permita que ela esteja ali. Toda a habilidade está em receber. Quando algo surgir, o hábito mais antigo em você tentará empurrá-lo de volta para baixo, entorpecendo-o, explicando-o, soterrando-o novamente sob a agitação e o ruído. E cada vez que algo emergente é empurrado de volta, a rede simplesmente espera e o eleva de novo, e mais uma vez, até que finalmente lhe seja permitido concluir seu surgimento. O caminho é deixar cada coisa vir totalmente até a luz, onde poderá finalmente deixá-lo em definitivo. Antes de virar-se para olhar a rede, deixe sua atenção descer até o coração e repousar ali. Este é todo o segredo para enfrentar águas pesadas sem se afogar nelas. A partir do solo firme do coração, você pode observar algo pesado atravessá-lo, enquanto você permanece inteiro e inabalável sob ele. O coração é o único aposento em você que a tempestade não pode invadir. A câmara silenciosa no centro, e de dentro dele, até a maior onda é apenas o clima passando sobre o telhado. O coração é o portal. Comece sempre por ali, antes de voltar o olhar para o que quer que tenha emergido. E quando observar algo emergente, a partir do lugar firme do coração, as únicas palavras de que precisa são estas, ditas internamente para o que subiu. Eu vejo você. Eu sei como você chegou aqui. Você está livre para partir agora. É só isso que se pede. A mente vai querer toda a longa história, cada causa, cada detalhe, cada nome. O coração precisa apenas ver, abençoar e liberar. Testemunhar algo com amor e afrouxar o aperto leva a uma única respiração, onde a mente levaria anos. Você vê, você abençoa e deixa seguir através de você e para fora, da mesma forma que um rio carrega gentilmente uma folha caída até o mar, sem se prender a ela por um único instante. Mova-se com a água, como um nadador que parou de lutar contra o mar e de repente é levado por ele. Quando a dor surgir, deixe que atravesse você por completo e siga para o outro lado. Em lágrimas, numa respiração longa e lenta,
num som que você faz sozinho em um quarto silencioso. A água que tem permissão para fluir corre limpa e doce e mantém todo o mar fresco. Então, quando a onda chegar, abra o portão dentro de você e deixe-a seguir seu curso. É muito mais breve do que você teme e muito mais suave quando você para de se preparar contra a sua chegada. E nos dias em que muitas coisas parecem emergir ao mesmo tempo, quando a rede sobe tão cheia que você não consegue distinguir uma coisa da outra e todo aquele mar ameaça fechar-se sobre sua cabeça, faça apenas isto. Volte para a respiração, volte para a mão repousando sobre o peito e deixe todo o restante esperar. Nunca lhe é pedido que enfrente a captura inteira em uma única hora. Deixe que a rede segure o que você ainda não consegue alcançar e ocupe-se apenas daquilo que está mais próximo da superfície, aquilo que pede de forma mais gentil para ser visto. O profundo é paciente. Ele esperou ao longo de vidas. Certamente pode esperar até amanhã. Uma pedra de cada vez, uma respiração de cada vez, tudo isso clareará. Há tempo suficiente nesta estação para isso. E quando o tesouro surgir, pois certamente surgirá, faça mais do que apenas vê-lo passar. Quando um dom enterrado emergir à luz, estenda a mão e o recolha de volta. Reconheça-o como seu. Deixe-o retornar à sua vida de alguma forma real e cotidiana. A voz usada novamente, o saber confiado novamente, o amor permitido fluir mais uma vez, livremente, sem a velha vergonha montando guarda sobre ele. As pedras você solta na água que se clareia. O ouro você recolhe e leva para casa. Aprender essa diferença, momento a momento, respiração a respiração, é a maestria silenciosa que toda esta estação veio ensinar. Onde quer que você esteja, permita-se ficar quieto por um instante. Coloque uma mão sobre o centro do peito, sinta o calor da própria palma repousando ali e perceba sob ela o tambor paciente e constante do seu coração. Faça uma respiração lenta, profunda e deixe-a sair sem nenhuma pressa. Repita isso 3 vezes com gentileza e a cada respiração permita-se assentar um pouco mais fundo nesse aposento silencioso atrás das suas costelas, o aposento que as ondas não conseguem alcançar. Quando estiver acomodado ali, volte seu olhar interior suavemente para a rede, para o que quer que esteja emergindo em você nestes dias. O peso, a lembrança, a dor que você vem carregando sem nome. Não é preciso trazê-la à força. Apenas deixe-a repousar em sua consciência enquanto você permanece ancorado no calor sob sua mão. E então, em silêncio, como se falasse a uma parte antiga de si mesmo que esperou muito tempo para ouvir isto, você pode dizer: eu vejo você. Eu carreguei você por tempo suficiente. Você está livre para me deixar agora, e eu estou livre para deixá-lo partir. Respire mais uma vez e perceba, ainda que sutilmente, o pequeno alívio que se segue. Esse alívio é a coisa partindo. Deixe-a ir. E se em vez disso o que surge é um brilho, um dom, uma alegria, um pedaço da sua própria bondade que há muito havia esquecido, então deixe que suas palavras se voltem para recebê-lo de volta. Eu me lembro de você. Você é meu e estou pronto para carregá-lo novamente. Traga-o de volta ao seu coração, na mesma respiração em que solta o que é pesado. Este é todo o ritmo desta estação, contido em um único momento de quietude. Abrir a mão, recolher os braços, abrir a mão, recolher os braços, até que a água ao seu redor comece a correr límpida. Descanse entre esses surgimentos. A rede não sobe inteira de uma só vez. Ela se ergue em ondas.
da mesma forma que as ondas chegam à costa e depois recuam para se reunir novamente. O intervalo calmo entre duas ondas é dado a você de propósito, para respirar, para dormir, para os simples cuidados do corpo, para caminhar sob o céu aberto e lembrar que está vivo e amparado. Honre o vale tanto quanto honra a crista. O descanso faz parte do trabalho. Um nadador que se recusa a flutuar acaba se cansando e afundando. Um sábio descansa na calmaria entre as ondas e assim permanece pronto e forte para a próxima. Seja gentil com a forma dos seus dias enquanto a maré estiver correndo. Esta é uma estação para uma vida simples e bordas suaves. Reduza o que você pede de si mesmo onde puder. Deixe seu trabalho tornar-se mais silencioso, seus ambientes mais calmos, sua companhia mais gentil. Passe tempo perto da água, sob o céu, entre as coisas que crescem, pois elas carregam dentro de si a mesma corrente de clareamento e o ajudarão a sustentá-la. E nos dias em que a onda for alta e você puder fazer pouco mais do que respirar, chorar e descansar, deixe que isso seja suficiente, pois é justamente nesses dias que o mais profundo do clareamento está sendo realizado em você. E repousar todo o seu peso nisso é o trabalho mais verdadeiro que existe. E saiba que você nunca está sozinho nisso, em ambos os sentidos da palavra. Estamos com você por toda a extensão da maré, próximos como sua própria respiração, bastando ser chamados para que estejamos lá. E cada outra alma atraída para esta estação está na superfície ao seu lado, encontrando sua própria rede, de modo que toda a família humana realiza este trabalho junta, na mesma hora, cada um tornando o mar compartilhado um pouco mais leve para todos os demais. Quando você libera uma única pedra sua, a água se torna mais clara para você e para alguém que jamais conhecerá, que sente naquele exato momento seu próprio peso ficar estranhamente mais leve. Seu clareamento privado é um presente que você oferece ao todo. Não existe menor nem maior aqui. Existe apenas um mar único, correndo lentamente para a clareza. Deixe-nos mostrar agora o que aguarda você do outro lado de tudo isso, para que tenha algo em direção ao qual nadar através das ondas mais pesadas. Quando a rede tiver sido encontrada e o profundo houver entregado o peso que carregou por tanto tempo, a superfície do seu mar interior se acomoda numa clareza que você jamais conheceu em toda a sua vida. Pela primeira vez, a água abaixo de você se torna transparente e você consegue ver até o fundo de si mesmo, e esse fundo repousa aberto, nu e silencioso. Viver sobre águas claras é uma liberdade que a maioria apenas sonhou. A velha vigilância diminui. A armadura afrouxa e cai. Você atravessa seus dias leve e desprotegido, porque o profundo abaixo de você se tornou claro, quieto e completamente seu. Você pode sentir isso como uma leveza quase estranha no início, uma flutuação em todo o seu ser, como se tivesse nadado por anos em águas pesadas com pesos amarrados aos tornozelos, e só agora, ao vê-los desaparecer, percebesse o quanto carregava e o quanto teve de ser forte para suportá-lo até aqui. Você subirá com mais facilidade. A alegria voltará a você sem precisar de um motivo prévio. As pequenas graças de um dia comum, a luz atravessando uma janela, uma gentileza inesperada, o gosto do ar limpo da manhã, chegarão a você novamente e pousarão suavemente, porque a escuridão agitada entre você e elas se dissipou. As pessoas ao seu redor sentirão a mudança em você antes mesmo que você encontre palavras para isso. Existe uma estabilidade que chega a alguém cuja profundeza se clareou, uma serenidade que outros percebem e à qual são atraídos sem saber exatamente por quê. Você se tornará, simplesmente por sua presença, uma costa tranquila onde outros poderão depositar seu próprio peso por um momento
e respirar. Parte do motivo de você ter vindo é este. Um ser que vive de águas claras eleva a água para todos ao seu redor, e assim sua própria liberdade se torna um serviço silencioso que você presta ao mundo, simplesmente por caminhar através dele aliviado. E por ter atravessado isso, você reconhecerá o mesmo surgimento nos outros. Verá isso em um amigo subitamente pesado, em um estranho chorando por motivos que não sabe explicar, em todo o seu mundo, enquanto ele revolve e traz à tona suas próprias coisas há muito enterradas. Onde antes essa pesadez talvez o assustasse ou o afastasse, agora você saberá exatamente o que é e poderá permanecer ao lado dela, estável e sem medo. Você oferecerá a essas pessoas a única coisa que realmente ajuda: a presença calma de alguém que encontrou sua própria profundeza e atravessou-a inteiro. Essa estabilidade está entre os maiores presentes que uma alma pode oferecer a outra nesta estação, e você a terá para dar livremente, porque a terá conquistado primeiro em suas próprias águas. E o tesouro que você resgatou da rede começa a viver através de você. A voz que um dia você enterrou retorna e é ouvida. O saber que você escondeu se firma numa certeza silenciosa e passa a guiá-lo verdadeiramente. O amor que você teve de trancar agora se move livremente, desprotegido, e transforma tudo o que toca. A força que não era segura para carregar numa era mais dura torna-se a própria substância da vida que você está construindo nesta. Aquilo que você deixou cair para se proteger foi guardado por você nas profundezas durante todo esse tempo, mantido a salvo até o dia em que você estivesse, finalmente, seguro o suficiente para carregá-lo abertamente à luz. Esse dia chegou. Quanto às velhas estátuas, elas não pedem mais nada de você. Você jamais será solicitado a se tornar novamente nenhuma dessas formas endurecidas. Você está aqui, presente, como aquele que trouxe cada uma delas à tona e permaneceu, mais suave do que a pedra de que foram esculpidas, e muito mais forte, pois é uma conquista muito maior ser água viva que perdura do que ser pedra que apenas espera. Os eus que você costumava ser cumpriram seu trabalho, e agora podem descansar em paz, enquanto você segue adiante, carregando seus dons e livre de todo o peso. E aqui está o mais profundo de tudo o que aguarda por você. Um mar claro reflete a totalidade do céu. Quando nada resta em suas profundezas para obscurecer a água, a superfície se torna um espelho perfeito, e o cosmos inteiro olha de volta para você de dentro de si mesmo. Aquela proximidade com a fonte que você buscou a vida inteira, através de tanto esforço e de tanto anseio prolongado, em águas claras, torna-se seu estado mais natural de ser. Você encontrará o Criador primordial tão próximo quanto seu próprio reflexo, olhando de volta para você a partir de suas próprias profundezas tranquilas, da mesma forma que o céu do amanhecer se encontra inteiramente contido em um lago sem vento. E a comunhão se torna a coisa mais natural que existe, simplesmente o que você é, assim como o céu é simplesmente o que a água quieta reflete. Este é o trabalho que sustenta o novo mundo, e por isso seu clareamento importa muito além da sua própria vida individual. Um povo cujos mares interiores correm claros pode sustentar frequências de amor e unidade que águas agitadas e lotadas jamais conseguiriam manter estáveis por muito tempo. O amanhecer que está chegando precisa de recipientes claros para se derramar. E recipientes claros são exatamente o que você está se tornando ao longo destes meses. Cada alma que encontra sua rede e clareia seu profundo se torna um lugar estável, onde a nova era pode criar raízes e crescer. Ao curar a si mesmo, você está preparando o próprio solo do mundo. E assim retornamos a você
sentado onde está, com uma mão ainda quente sobre o coração. Você veio à sua terra exatamente para esta estação. Escolheu estar em um corpo como este quando a grande rede subisse, para permanecer na superfície e se manter estável enquanto o profundo devolvia o peso que carregou por tanto tempo, e para emergir do longo giro claro, leve e inteiro. Este é o trabalho para o qual toda a sua vida vem silenciosamente o preparando. O peso que você vem sentindo é a prova de que isso já começou em você, e a rapidez da maré é a promessa de que tudo isso passará dentro da sua própria estação. Entre agora e a virada do seu ano no solstício de inverno, deixe a rede subir. Encontre cada coisa conforme ela chega até você. Abra a mão para as pedras, recolha o tesouro de volta aos seus braços, abençoe as velhas estátuas e deixe-as descansar. E descanse você mesmo na calmaria entre as ondas. E conforme o solstício se aproxima e o rio de estrelas completa sua grande atração, você sentirá a maré começar a se acomodar, a água ao seu redor tornar-se quieta e clara, e uma leveza chegará a você, e você saberá, em seus próprios ossos, que mereceu isso ao longo de mais vidas do que jamais poderia contar. O clareamento estará completo. A nova água clara será sua. Tudo está em ordem. Sempre esteve em ordem. Nós o testemunhamos nesta estação e o testemunharemos por toda a sua extensão. Cada onda que você encontrar, cada pedra que liberar, cada dom que recolher de volta para casa. Você é amparado, você é guiado, você é amado além do alcance da mente e do tempo. Eu sou Minaia, e somos a família reunida das Pleiades e de Sírios, que se move como um só através destas palavras. Nós o amamos, nós o amamos, nós o amamos. Fique quieto agora e deixe que a água o conduza para casa.